e a matéria de hoje é poderes administrativos. Pessoal, quando a gente fala de poder, é importante ter a noção que é um poder-dever. A administração pública não pode simplesmente abrir mão de aplicar esse poder dela, não pode renunciar a ele. Esse poder, ele também é vinculado. Vinculado ao quê? À legislação. Então ele não é discricionário, a administração não pode utilizar esse poder da forma que ela quiser. Ela vai ter que observar o princípio da legalidade, os princípios que fundamentam o direito e seguir estritamente de acordo com a lei. E o primeiro poder que a gente vai estudar é o poder normativo, que é basicamente a capacidade da administração, o poder que tem a administração de emanar ordens, de fazer resoluções, de fazer leis, de fazer portarias e por aí vai. Ou seja, regras de efeito geral ou abstrato. Esse poder ele pode ser originário ou então ele pode ser derivado. Ele vai ser originário basicamente quando ele vier do legislativo. Então, aquele que tem poder outorgado pela Constituição para criar as leis. Ele vai ser derivado, também chamado de regulamentar, quando ele for explicar ou então dar mais detalhes sobre uma certa legislação. Então, uma portaria que vise explicar determinada lei vai enquadrar nisso de poder derivado. Vocês lembram que eu falei que a administração pública não pode abrir mão dos seus poderes, que são poderes dever? Vamos lá. O que acontece se a legislação não cumprir um determinado problema ou então a administração não fazer uma determinada lei para atender uma situação? Aí a gente vai ter algumas soluções. Primeiro, é o mandato de discussão, remédio constitucional. Segundo, ação constitucional por omissão. E o segundo poder que a gente vai ter aqui é o poder disciplinar, que é basicamente o dever que a administração pública tem em punir seus servidores ou então demais pessoas sujeitas à administração pública quando esses cometerem infrações. Então, por exemplo, digamos que um funcionário fique mais do que 30 dias fora. Isso caracteriza como abandono de cargo, fique sem ir na repartição. Vamos lá, a administração pública vai ter que instalar um procedimento para exonerar esse servidor. Vocês lembram do princípio da autotutela? De que a administração deve rever e corrigir os seus atos quando esse estiver errado. Então, isso ancora um pouco esse poder disciplinar. Porque, bom, se o funcionário está fazendo alguma coisa, é dever da administração ir lá e corrigir essa coisa, ou demitir o funcionário, ou então aplicando outra sanção a ele. Esse poder, ele é discricionário, e aí eu vou pedir muito cuidado nessa parte, para entender o que significa esse poder discricionário. Mas primeiro eu vou falar essa segunda parte, que ao fazer um procedimento, ao fazer um PAD, processo administrativo disciplinar, para exonerar um servidor, por exemplo, você tem que garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa. Vamos ver o que quer dizer esse poder ser discricionário? Não significa que a administração pública pode escolher punir ou não punir o servidor. Não, não é isso. Mas ela pode e ela deve aplicar uma pena que seja condizente com a situação. Então ela pode escolher a pena que aplica ao servidor, exceto nos casos em que está definido na lei. Essa conduta tem essa pena. Isso acontece até mesmo para observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que também fundamentam o direito administrativo. Então, se um funcionário está chegando atrasado, chegou um dia atrasado, e você vai punir ele, você vai exonerar ele? Chegar um dia atrasado? Um, 2 dias atrasado, que seja? Não, isso não é razoável, não é proporcional. E pessoal, outro motivo para a administração pública poder escolher. A gente entra numa seara dos conceitos jurídicos indeterminados. Então, em alguns momentos, a legislação vai virar e falar ineficiência no serviço. Ou então, falta grave. Bom, como que você vai definir essa eficiência ou não desse servidor? Isso não é uma coisa tão fácil de fazer. Além disso, falta grave
Bom, por que o legislador pode ter colocado isso? É impossível o legislador prever todas as opções que podem acontecer e que deveriam ser punidas na administração. Isso é simplesmente impossível. Então, ele coloca falta grave. Então, essa falta grave vai ter que ser punida de tal forma. Mas o que exatamente é essa falta grave? Vai caber aí à administração pública escolher e ponderar, obviamente, observando outros princípios também, como da moralidade, e aplicar essa punição a esse servidor. O próximo poder que a gente tem é o poder hierárquico, que a administração pública também tem. O que quer dizer isso? Vamos lá. A administração pública era toda baseada em hierarquia e subordinação, tanto entre os colaboradores, tanto entre os órgãos. Então, esse poder é o que garante que a administração pública possa dar ordens, anular ou convalidar os atos dos subordinados, ou seja, se o subordinado faz alguma coisa e por algum motivo aquele um ato administrativo tem algum vício, ela pode ir lá e corrigir ou simplesmente anular esse ato. Permite à administração aplicar sanções, eu falei atrás dos PADs, né, processos administrativos disciplinares. E por último, a delegação ou a avocação. O que é delegação? Eu tenho um processo, eu tenho um trabalho e eu vou passar esse trabalho para a competência de alguém na escala hierárquica abaixo de mim. Ok. A avocação é o contrário. Olha, chegou certa coisa na mesa do superintendente, mas eu sou secretário e por algum motivo, que tem que ser motivado, eu posso simplesmente ir lá e pegar esse processo para mim. Agora eu, secretário, vou responder. Gente, eu estou falando de executivo. E o judiciário e o legislativo? Não existe hierarquia. Primeiro, entre os poderes. Então, executivo está no mesmo nível do judiciário, está no mesmo nível do legislativo. E entre as câmaras, Câmara e Senado, não existe hierarquia. Ah, mas no judiciário tem hierarquia. Eu sei que a gente tem um juiz de primeira instância, aí depois a gente pode recorrer até chegar no Supremo Tribunal. Como assim? Isso não é uma hierarquia? Não. Elas funcionam de forma separada, de forma autônoma. Um juiz do STF não vai revogar, não vai convalidar um ato de um juiz de primeira instância. Ele pode rever e tomar uma outra decisão, mas ele não está anulando a decisão do juiz de primeira instância. Além disso, um juiz, um tribunal de instâncias superiores, não pode, por exemplo, dar ordens ao juiz de primeira instância. Olha, você faça esse trabalho, olha, tem determinada parte do processo aqui e por algum motivo eu não quero fazer ela. Então, juiz de primeira instância, faça. Não, isso não existe. E vamos então para o nosso último poder, que é o poder de polícia. É basicamente o dever que a administração pública tem de condicionar interesses privados ao bem público. Então vamos lá, eu tenho uma indústria e eu acredito que eu possa jogar lixo no rio e eu quero fazer isso. Você vai atender ao interesse público? Obviamente que não, você está poluindo o curso da água, isso pode afetar as pessoas que estão abaixo e tudo mais. Então cabe à administração pública condicionar esse seu direito, essa, bem entre aspas, essa sua liberdade de jogar lixo no curso d'água. Segundo a definição do Conselho Nacional Tributário, poder de polícia. Considera poder de polícia atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando um direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público. Então a gente está observando outro princípio administrativo, que é a supremacia do interesse público. Nesse caso, primária, porque é da coletividade, não de um órgão. A gente vai ter dois tipos de poder de polícia: administrativo ou então judiciário. O administrativo é basicamente o que a gente vai trabalhar no direito administrativo, que é basicamente, se eu quero combater o uso de drogas, a gente está tramitando aí uma PEC, né, que visa enrijecer
a questão do consumo. Então, qualquer pessoa, em qualquer quantidade de drogas, poderia ser preso, teria passagem, teria registro na ficha. Então, vamos lá. Isso é uma medida do Poder de Justiça Administrativo. Eu quero proibir, eu vou lá e passo uma lei falando, olha, agora não pode mais usar determinada substância em determinado território. Agora, o judiciário é se eu sei que está acontecendo em algum lugar tráfico de drogas, reúno um batalhão e vou lá. Isso é a parte do judiciário. De novo, o administrativo é o que nos interessa nesse caso. O judiciário ele vai muito para o lado das corporações, você vai trabalhar com polícia, por aí vai. Entra um pouco mais na esfera do direito penal, embora não só dele, também pode entrar no espaço do direito civil, responsabilidade civil, por aí vai. Então é isso, fechamos a nossa aula de poderes, poder, dever, administrativo. Muito obrigado pela atenção.